Hoje nós estamos aqui para celebrar mais uma festa do Senhor, né? Shavuot. Essa palavra em hebraico significa semanas. E por que que ela se chama semanas? Porque essa é uma festa que ocorre exatamente 7 semanas após a celebração da Páscoa, da Pêssar, né? Nós celebramos a Páscoa este ano. Foi um momento muito abençoado, um momento de comunhão, um momento onde nós podemos desfrutar aí uma nova esfera do que o Senhor tem feito e continuará fazendo aqui na nossa comunidade. E essa festa ela ocorre exatamente 50 dias após a Páscoa. Faz parte das celebrações, né, das solenidades que o Senhor estabeleceu para o seu povo, lá no livro de Levítico. E é conhecida também como uma das grandes festas. São 7 festas bíblicas, mas nós temos 3 destas festas que são conhecidas como grandes festas ou também festas da peregrinação. Por que peregrinação? Porque estas festas eram celebradas exclusivamente em Jerusalém. Portanto, os povos, as cidades circunvizinhas, os que moravam na Judéia, os que moravam em Belém, os que moravam em Nazaré, eles tinham que se dirigir até Jerusalém para comemorarem essa festividade, né? Então, Shavuot é a segunda grande festa. A primeira é a Páscoa, né? E a terceira, que vai acontecer dentro de algumas semanas, é a festa dos tabernáculos, né? Que também chamada de Sukkot. Então, essa festa de Shavuot, vamos abrir ali no livro de Deuteronômio, para que não fique apenas nas minhas palavras, capítulo 16, versículos 1 ao 12. Guarda o mês de Abide e celebra a Páscoa do Senhor, o teu Deus. Porque no mês de Abide, de noite, o Senhor, o teu Deus, tirou-te do Egito. Então, das ovelhas e das vacas, sacrificarás a Páscoa do Senhor, o teu Deus, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão levedado. Por 7 dias comerá pães asmos, os pães da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia de tua saída da terra do Egito, todos os dias de tua vida. O fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das tuas cidades, que o Senhor, o teu Deus, te dá, mas no lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para lhe fazer habitar o seu nome. No período que isso daqui estava sendo escrito, a Jerusalém ainda não havia sido estabelecida, ou melhor, o povo de Israel ainda não havia adentrado em Canaã, né, e tomado posse daquela terra. Então aqui é Deus fazendo uma referência futura à cidade de Jerusalém. Aí continuando, depois pela manhã voltarás e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia haverá assembleia solene ao Senhor, o teu Deus. Nele nenhum trabalho farás. 7 semanas, aí começa aqui a contagem de 7 semanas para o Shavuot. Essa contagem é chamada também de contagem do Homer. Aí ele fala aqui, 7 semanas, desde o dia em que começares a meter a foice na seara, começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa de Shavuot. Ou provavelmente na Bíblia de vocês está semanas, né? A festa das semanas. Ao Senhor, o teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor, o teu Deus, te houveres abençoado. E te regozijarás perante o Senhor, o teu Deus, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o peregrino, o órfão e a viúva que está no meio de ti, no lugar que o Senhor, o teu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Também te lembrarás que foste servo no Egito e guardarás estes estatutos e os cumprirás.
Então, uma leitura um pouco longa, mas para a gente entender, né? A Páscoa é uma festa que celebra, ela nos traz um memorial do momento aonde nós fomos libertos. Libertos do pecado, libertos do jugo de Satanás, libertos daquela condição aonde nós estávamos separados do eterno. O Shavuot é uma celebração aonde Deus ele dá continuidade a esta obra. Só que no Shavuot, Deus ele vai trabalhar a libertação e a capacitação do seu povo, para agora nós o servimos, para agora nós nos tornarmos instrumentos de justiça, podendo aí fazer boas obras. Então o Shavuot fala de capacitação, não somente capacitação, né, mas também tratamento, né, porque o povo teve que passar ali um período no deserto, como eu havia ministrado na semana passada, né, para ser ali tratado e capacitado pelo Senhor. E a importância, para os judeus, essa festa aqui, ela é muito importante. Ela traz para nós, igreja, judeus e gentios, quais são o que essa festa vem de fato celebrar. Primeiro, ela vem celebrar a outorga da Torá ao povo de Deus por intermédio de Moisés, lá no Monte Sinai. Então, alguns costumam também chamar essa festa de o aniversário da Torá, né? O momento onde o povo foi abençoado com a instrução divina. Lembrando, gente, Torá não é lei. Muitas pessoas confundem este nome como se fosse a lei de Deus. Torá é instrução divina. A lei de Deus, ela está inserida dentro desta Torá. Mas a Torá em si, ela é muito mais abrangente e ela traz muito mais conhecimentos e ensinamentos para as nossas vidas do que a própria lei de Deus. E para nós cristãos, para nós que hoje servimos a Jesus, o que essa festa vem celebrar? Ela vem celebrar um período muito semelhante ao que aconteceu no Monte Sinai. Ela vem celebrar a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Foi a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre aquela comunidade messiânica que começava a se formar ali no período de Pentecostes, que, por exemplo, o apóstolo Pedro, logo que ele recebeu o Espírito Santo, ele se levantou em ousadia, começou a pregar, e no momento em que ele prega, 3.000 almas se convertem ao Senhor e são batizadas. Então, se nós formos lembrar, né, Pedro foi aquele que negou a Jesus 3 vezes, né, foi aquele que Jesus mandou ele vir caminhando por sobre as águas, ele até começou bem ali, mas depois se deixou levar pelas dúvidas e afundou. Pedro é aquele homem nervoso, né, que foi lá e decepou a orelha lá do soldado que veio prender Jesus, né, e de repente nós vemos aqui um outro homem. Um homem que agora havia sido tratado, um homem que agora havia sido restaurado, um homem que agora estava cheio do poder de Deus. E quando ele abre a boca para ministrar, a primeira pregação de Pedro, se vocês acompanharem ali, vocês podem fazer a leitura de Atos 2, foi a primeira pregação dele. E aí ele reúne todo o povo reunido ali em Jerusalém, e ele fala, e são 3.000 almas se convertendo e sendo batizadas nas águas, né? E recebendo também a plenitude do Espírito Santo. Então nós celebramos isso, nós celebramos a vinda, a descida do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E como eu já havia falado para vocês em outras oportunidades, todas as festividades de Deus, quando elas são celebradas pelo seu povo, e quando eu digo povo, eu falo nós, igreja, seja a igreja judaico-messiânica ou gentílica, quando o povo de Deus, ele atenta para esses estatutos e celebra estas festas,
existem bênçãos vinculadas a essas festas. Nós vimos que na Páscoa, uma das grandes bênçãos que ocorrem para aqueles que celebram é que Deus vem e traz juízo sobre os demônios locais e familiares. Então é um momento onde há uma ação exclusiva de Deus sobre essas entidades que tentam, que nos atormentam, que tentam aí se levantar contra nossas vidas. E no Shavuot, qual que é a bênção de Deus para aqueles que a celebram? É exatamente uma repetição do que aconteceu em Pentecostes. Nós já temos, sim, o Espírito Santo, mas hoje é uma noite onde a manifestação de Deus, ela vem para trazer uma plenitude do revestimento de poder sobre as nossas vidas. E junto com esta plenitude, Deus também vem aí conceder dons espirituais. A igreja normalmente acha que os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, são aqueles que estão lá em Coríntios, em Romanos, né? Os dons assistenciais, de socorros, os dons do Espírito ou os dons ministeriais. E se esquecem dos dons que estão lá no Antigo Testamento, né? Nas Escrituras hebraicas. Mas se nós formos aí, essa não é uma soma minha, né? Foi o Rabino Marcelo que nos trouxe esse conhecimento, mas chegam a existir mais de 50 dons do Espírito Santo que a igreja pode receber, usufruir e ser aí um instrumento de bênção nas mãos de Deus. Isso é algo que nós temos que entender, né? Receber o batismo do Espírito Santo e receber de Deus estes dons, eles nos trazem uma responsabilidade. Deus ele não nos concede dons simplesmente para a gente pegar esses dons e guardar. Deus nos concede dons para que nós façamos o uso destes dons. Normalmente os dons que nós recebemos, a grande maioria dos dons, eles são uma manifestação do poder do Espírito Santo para abençoar outras pessoas, para abençoar o próximo. Então nós temos que entender isso, né? Nós temos que estar consciente desta responsabilidade que vem junto com os dons. Mas também receber os dons de Deus, ele muda totalmente a nossa vida e muda totalmente a nossa trajetória com o eterno. Um outro aspecto que existe também nessa festa de Pentecostes, são os cumprimentos proféticos sobre a vinda do Espírito Santo. Então são várias profecias e dadas pelo profeta Jeremias, Isaías, Ezequiel, Joel, né? Tanto que no capítulo 2 de Atos ali, o apóstolo Lucas ele cita essa profecia de Joel, né? Quando ele está escrevendo ali, né? E essas profecias a gente tem que entender um pouco da grandeza delas e do que elas representam para as nossas vidas, né? Então, primeiramente, vamos ver ali a profecia de Ezequiel. Vou ler a mais curtinha aqui, ó. Capítulo 11, versículo 19 e 20 do livro de Ezequiel. Essa é uma das profecias que começaram a se cumprir no Pentecostes, e ela fala de uma transformação que Deus vem operar na nossa vida, no nosso interior, né? Essa transformação, ela fala do novo nascimento. Então vamos lá, ó. E lhes darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe dareis um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então essa é uma das primeiras profecias que vem começar a se cumprir ali no Pentecostes. Aí nós temos a profecia de Joel, muito conhecida por nós, né? Eu vou ler a passagem lá de Joel, mas ela o apóstolo Lucas ele repete essa profecia no capítulo 2. Vamos lá, Joel capítulo 2 também, versículo 28 e 29.
Ó, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui Joel já está falando sobre esta vinda do Espírito Santo. E que esta descida do Espírito Santo derramada sobre nós, ela traria dons. Ela fala que as pessoas vão ter visões, que eles terão sonhos, que eles profetizarão. Então Deus, é uma das profecias que também se cumprem no Pentecostes. A terceira é a de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 ao 34. E eu só estou lendo essas, tá? Tem outras passagens fazendo referência, só que senão a gente só vai ficar lendo a Bíblia aqui. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Então, essa daqui talvez seja uma das profecias que poucas pessoas entendem o que ela representa para nós. Deus ele está dizendo aqui que quando chegassem aqueles dias, se referindo ao Pentecostes, se referindo à descida do Espírito Santo, ele fala, naqueles dias eu escreverei a minha lei no seu interior. Eu porei a minha lei dentro de vocês. E isso daqui tem muito a ver com o que o profeta Ezequiel fala. Porque Deus fala que ele tiraria o coração de pedra e colocaria um coração de carne. Então, como que nós temos que entender isso? Até os tempos de Cristo, a lei de Deus ela era cumprida pelo seu povo, mas muitos a cumpriam, muitos a praticavam de forma legalista. Não faziam de coração. O legalismo é quando você pratica, por mais que você esteja obedecendo a palavra de Deus, ela na verdade não gerou nenhuma transformação em você. Ela não transformou o teu caráter, ela não transformou a sua maneira de se conduzir, ela não transformou os seus pensamentos. E então Deus fala, eu vou tirar esse coração de pedra, fazendo referência aos mandamentos que foram entregues a Moisés em tábuas de pedra. Ele fala, até aqui vocês cumpriram a minha lei, mas de uma forma muito superficial, muito exterior. O que eu farei nesses dias? Colocarei um coração de carne, e nesse coração eu escreverei as minhas leis. O que significa Deus escrever as suas leis dentro do nosso coração e no nosso interior? Significa de uma obra que o Espírito Santo começa a fazer em nós a partir do momento que nós nascemos de novo. Esta obra começa a mudar a nossa natureza. O apóstolo Pedro, ele fala em uma de suas cartas que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Paulo, nas cartas aos Coríntios, ele fala que aquele que se une ao Senhor se torna o mesmo Espírito com ele. Então, a lei de Deus escrita nos nossos corações é a lei de Deus sendo internalizada, ou seja, ela passa a fazer parte da nossa natureza. Para nós entendermos isso de uma forma mais prática, imaginem que vocês vão a um restaurante, imaginem vou a um restaurante
E naquele restaurante tem uma placa lá, proibido fumar. Aquela placa representa uma norma, representa uma lei. E eu entro naquele restaurante e ao observar aquela lei, eu não tenho problemas com aquela lei. Porque eu não fumo. Faz parte da minha natureza não fumar. É algo natural. Eu cumpro aquela lei de forma natural. Eu não preciso me esforçar para cumprir aquela lei. Agora, se for uma pessoa que é fumante, ela vai se incomodar. Ela vai ler aquela placa e duas coisas vão acontecer. Ou ela vai permanecer naquele local, mas incomodada, desejando fumar, ou ela então vai procurar outro lugar onde seja permitido a prática para ele fumar, né? Então nós temos que entender isso, gente. Quando Deus escreve a lei dentro do nosso coração, significa que ao ponto em que nós vamos crescendo e amadurecendo na presença de Deus, praticar a sua palavra, praticar a sua lei, se torna algo natural. Já não é peso, já não existe dificuldade. Vocês mesmos já podem ter experimentado aspectos dessa transformação na vida de vocês. É só vocês se lembrarem de algo que vocês faziam antes de vocês se converterem, e quando vocês se converteram, essas práticas do mundo, elas deixaram de existir. E hoje, vocês não se incomodam por fazerem mais isso. Vocês não se incomodam, aqueles que frequentavam determinados lugares, boates e danceterias, hoje não frequentam, mas faz parte da nossa natureza não participar mais desse tipo de ambiente, e já não nos incomoda mais isso. Então, cada um aqui teve já uma experiência onde essa lei de Deus, onde a palavra de Deus transformou a sua atitude, transformou a sua maneira de pensar. Então nós temos que entender o que representa essa profecia. E isso continua ocorrendo nos dias de hoje. Ela é uma profecia que ela não se cumpriu plenamente, ela está sendo cumprida, ela está em andamento. Porque todos os dias nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus. E todos os dias, ao ponto em que nós buscamos o conhecimento desta palavra, o Espírito Santo, ele faz esta obra de transformação. O Espírito Santo, ele começa a escrever no nosso interior essa palavra, essa lei de Deus. E isso vai mudando. E é assim que nós vamos nos tornando participantes da natureza divina. Nós vamos evoluindo dentro da palavra de Deus. Amém? Quando nós trazemos um memorial de algo que Deus fez lá atrás, como a Páscoa, como o Pentecostes, Deus, ele devolve este memorial operando novamente aquilo na nossa vida. E entender, gente, a lei de Deus, né, a Torá, né, que é a instrução divina, é algo que a gente também precisa tomar consciência a cada dia de nossas vidas, né? A igreja simplesmente abandonou estes aspectos. Quando eu falo igreja, a igreja de modo geral, né, não todas. Mas abandonaram esses aspectos, e as riquezas e os conhecimentos que nós podemos ter através da Torá, não da Torá judaica, né? Eu falo da Torá que revela a Jesus, da Torá que nos mostra a Jesus. Jesus mesmo questiona lá os fariseus, né? Fala, vocês não creem em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, se vocês crescem nele, no que ele falou, no que ele ensinou, vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. E os livros que Moisés escreveu foi a própria Torá. Então nós temos que entender que a Torá, ela nos traz muito conhecimento e muita riqueza. Hoje eu estou aqui transmitindo para você algo que Deus me ensinou há um tempo atrás. Só que se vocês não têm noção do que Deus tem me mostrado e me ensinado nas últimas 4 semanas. Porque a grande dádiva de Deus poder ter nos mostrado este caminho, é que a cada dia nós aprendemos algo novo. E aí começa a entrar uma preocupação, né?
O nosso tempo de vida ele é muito curto para que nós possamos realmente aprender, alcançar, experimentar e vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós. Infelizmente, né? Não deixem de ter um tempo para estudar a palavra de Deus. E também para orar, né? Mas vocês sabiam, eu estava fazendo um estudo agora essa semana, né, pelo menos isso eu vou passar para vocês. E existem várias passagens na Bíblia onde Deus ele está orientando e exortando o seu povo a obedecerem a sua palavra, a obedecerem os seus mandamentos, a ouvirem as suas instruções. E eu comecei a perceber um padrão, né, nessas passagens bíblicas. Todas as vezes que Deus mostra o caminho da obediência, Ele também nos mostra o resultado final, o destino final desta obediência. Eu vou ler 5 passagens para vocês, para a gente concluir isso daqui, mas eu já estudei mais de 15, e eu creio que eu ainda vou encontrar mais ainda, porque foi uma coisa que Deus despertou essa semana sobre a palavra, né? Então, primeiramente, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui é Deus falando sobre a palavra dele, né, o apóstolo Paulo. Aí olha só, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então Deus ele nos traz uma orientação sobre a palavra dele e ele nos mostra a bênção disso. Lá em Provérbios, essa daqui foi uma passagem que eu até li com a turma do discipulado, né? Efésios 4, versículo 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem elas de diante dos teus olhos. Guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que a encontram e saúde para todo o seu corpo. Salmos, capítulo 1. Antes, a partir do versículo 2. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Josué capítulo 1, bem conhecida essa passagem, né? Esforça-te, a partir do versículo 6, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a esquerda, nem para a direita, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, todo final, Deus ele nos traz uma instrução de obediência, de seguir a palavra dele, e o resultado final, o destino final, sempre é algo bom para nossas vidas, né? Apenas encerrando aqui, Deuteronômio capítulo 28, essa aqui todo mundo gosta, né? Versículo 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Amém? Então, para a gente dar entender, né? Por que Deus ele nos pede para obedecer? Porque Ele quer que nós desfrutemos o melhor que Ele tem para nós, né? Não se esquecendo de Isaías capítulo 1, versículo 19, né? Se vocês quiserem e estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor desta terra. Amém?